Capítulo 5. A festa de Belsazar e a escrita na parede. 5:1-30. Poucos capítulos da Bíblia têm sofrido tantos ataques da parte dos críticos como este. Em primeiro lugar, alegava-se a total ignorância do nome do rei nas crônicas babilônicas. O rei dessa época chamava-se Nabonide, ou Nabonido, mas não havia qualquer referência a respeito de outro rei coincidente com este. Depois que a arqueologia rompeu o mistério, viu-se que de fato houve um co-regente, que aqui recebe o nome de rei. Nabonido teria ido para Suzã, a linda capital de veraneio dos monarcas, e entregue os negócios do estado ao filho. Ora, se havia um homem que cuidava dos negócios reais e governava em nome do rei, nada mais natural que se lhe aplique o título. Alega-se que a palavra aramaica malca não tem o sentido da palavra charru, rei, mas isso seria o de menos. Daniel não estava preocupado em distinções de palavras, mas em funções exercidas. Ora, se Belsazar exercia o poder e governava, naturalmente quem escrevesse a história e não tivesse as preocupações modernas de distinguir o reinante de um seu substituto com os poderes reais, por certo faria como Daniel fez. Depois que o nome de Belsazar surgiu nos tabletes cuneiformes, a discussão parou por um pouco, ficando apenas a de que não era costume um monarca delegar seus poderes a outra pessoa. No caso vertente, Belsazar era filho e herdeiro do trono. Logo poderia ter recebido esta delegação de poderes como se diz atualmente. Não devem admirar-se os críticos de que Nabonido tivesse delegado poderes reais a seu filho, porquanto isso era, de modo geral, comum entre muitos povos antigos. O Assuero da Média tinha como seu companheiro de governo um sobrinho, ao qual delegava poderes administrativos sempre que tinha de ausentar-se da sede do governo. Entre os egípcios, esse costume era comum. Totmés I associou a própria filha Hatshepsut ao governo, enquanto ele fazia a guerra aos hititas e mitânios, no Oriente Próximo, e foi nesta capacidade de governo que ela pôde adotar o menino Moisés como filho, coisa que só poderia fazer como rainha que era. A crítica nem sempre é bastante honesta para estudar os fatos e concluir à luz dos mesmos fatos. Há uma notável má vontade para com os livros da Bíblia, de modo que todo e qualquer acontecimento menos comum é levado logo à conta de fraude e falsidade, como se os escritores bíblicos não tivessem bastante critério para distinguir entre o verdadeiro e o falso. Se o livro de Daniel conseguiu vencer esta batalha histórica, pouco mais resta para contestar. Os escritores modernos como R.D. Wilson, em Studies in the Book of Daniel, 1917, jorrou muita luz sobre esta contestação. O que se depreende de um exame acurado do texto é que, sendo o Belsazar um jovem vaidoso, logo que o pai lhe entregou a direção dos negócios reais, quis mostrar a sua importância perante os cortesãos e, possivelmente, admitimos, teria ido além das medidas, convidando os grandes do reino, as mulheres dos cortesãos e as meretrizes mesmo. Assim, todos ficariam certos de que o moço governava mesmo, e não lhe negariam apoio caso o pedisse. Possivelmente este teria sido o móvel do banquete. 1. A profanação do banquete. 5:1-5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. 1. O texto sagrado tanto lhe dá o nome de rei como menciona a pompa do banquete. A 1000 dignatários da corte, fora as mulheres e os criados. Somemos tudo e veremos mais de 1500 pessoas ao redor da grande mesa palaciana. Até aí nem Daniel teria muito o que dizer. No caso de ele ainda estar nas mesmas boas graças em que estava no tempo de Nabucodonosor. Este morreu em 562 a.C. Já tinham decorrido 48 anos depois da destruição de Jerusalém, e Belsazar encontrava-se no trono em 538. Por todo este tempo, Daniel teve o seu dia e oportunidade de testemunhar do seu Deus. Por morte de Nabucodonosor, sucederam-no diversos reis sem o pulso do rei falecido. Talvez o mais notável tenha sido mesmo Nabonido.
Possivelmente Daniel teria caído um pouco da sua antiga posição, mas, pelo relato dos versos 10, 1-6, segundo as palavras da rainha-mãe, vê-se que Daniel ainda pontificava entre os magos de Babilônia. O rei não apenas deu um grande banquete, mas, por vaidade ou maldade, mandou trazer do templo do seu deus Marduque os vasos sagrados que o bisavô tinha trazido de Jerusalém, e por eles bebeu e seus comensais. A profanação estava patente, porque quer os vasos fossem do templo de Jerusalém, quer do templo de Babilônia, não era razoável que por eles bebessem num banquete mundano. Aí é que se encontra a raiz da profanação. Não era apenas o desprezo da sua própria religião, mas ele deveria saber da origem desses vasos, que pertenciam à casa do Deus verdadeiro. Quando a festa estava no auge, diz o texto sagrado que, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do Palácio Real. 5:2. Um banquete estragado. 5:6-9. Somos informados pela arqueologia que as paredes do palácio eram revestidas de pintura branca, o que lhe dava grande realce face à luz dos candelabros. Nessa altura, já todos meio tontos do vinho, é quando aparece na caiadura da parede a mão de homem escrevendo, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. 5. Um pavor e assombro se apossou de todos os convivas, correndo cada qual para um lado, procurando esconder-se daquela mão misteriosa, que tinha ido estragar a festa. Podemos imaginar o que seria o estupor na sala, em gente supersticiosa, e mesmo em quem não fosse. Teriam perguntado uns aos outros o que seria aquilo. O medo do rei era tal que as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. 6. Uma viva descrição de quem assistiu de perto à cena tétrica e pavorosa. Imediatamente o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os magos e encantadores, feiticeiros e toda a família de adivinhos, prometendo que aquele que decifrasse a escrita seria o terceiro no reino. Aqui está uma outra prova da autenticidade de Daniel, pois o primeiro era Nabonido, o segundo Belsazzar e o terceiro o que decifrasse o enigma. Além disso, receberia uma comenda, constante de uma cadeia de ouro pendurada ao pescoço, sinal de graduação no governo. Os sábios chamados ficaram também estupefatos. Eles que nada conseguiram entender da escrita, nem do seu significado, nem com a promessa da recompensa pôde alguém atinar com o sentido da escritura. Aí a confusão teria tomado conta de todos e cada qual procuraria ou fugir daquela sala mal-assombrada ou esconder-se daquela mão misteriosa. Imaginemos a confusão, pois eram 1000 os comensais e mais os serventes, num todo de umas 1500 pessoas, uns correndo de um lado para outro, outros falando e os magos mudos, olhando a parede e a escrita. O rei de semblante perturbado ou mudado e todos os grandes sobressaltados. 9. 3. Daniel entra em cena, 5:10-30. A rainha-mãe, mulher de Neriglissar, ouvindo ou sabendo da confusão, ela não estava no banquete, entrou na casa do banquete e disse ao rei: Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, o rei Nabucodonosor. 11. Se o livro de Daniel fosse do 2º século antes de Cristo, nós não teríamos esta linguagem, e já não haveria rainha-mãe, nem tradição alguma a respeito de Daniel. Esta é uma flagrante prova da autenticidade do livro de Daniel. Esta declaração também nos mostra que Daniel, depois da morte de Nabucodonosor, entrou em decênio, e só a rainha-mãe ainda conservava a reminiscência das atividades dele. Todos os outros estavam esquecidos ou nunca teriam ouvido falar nele. Ela fez o elogio do profeta de um modo eloquente, como se achando nele espírito excelente, conhecimento e inteligência, declaração de enigmas, etc. 12. O fato de ela mencionar Nabucodonosor como pai de Belsazzar não deve constituir surpresa, porquanto era costume nos tempos antigos entre os orientais chamarem os avós de pais. Portanto,
Belsazar, que já vinha na terceira sucessão de reis, ainda era considerado filho do velho Nabucodonosor. Toda esta história nos coloca justamente nos dias de Nabonido, e não de Antíoco Epifânio ou outro do mundo grego. Disse ainda que a rainha-mãe, em Babilônia, ocupava uma posição de relevo. O fato de ela não ter tomado parte no banquete parece claro. Tratava-se de uma festa mundana, de um quase deboche, e isso não era digno de uma rainha que se prezasse. Daniel entra. Olha a escrita na parede e para, porque a sentença era mesmo de morte. Dispensa os presentes, dizendo ao rei que desse os seus prêmios a outrem. Mas ele leria a escritura. Esta atitude de Daniel parece demonstrar que ele não andava em boa companhia com o rei. Não estaria de acordo com a orgia que se fazia, ou estaria desgostoso por não ter continuado a gozar das honras que gozava com o velho Nabucodonosor. Começou por mencionar o pai do moço Nabucodonosor. Deveria dizer bisavô, mas o costume era esse. Daniel fez então um histórico da vida do velho rei e do que lhe tinha acontecido na doença para concluir. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste, e teu coração, ainda que sabias tudo isto. 22. Não se tinham passado realmente muitos anos, e as crônicas reais relatariam estas coisas. Portanto, por causa da tua rebeldia e da tua falta de reverência para com o Deus dos deuses, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. 23. Por isso a Escritura reza assim: Mene, mene, tekel, ufarsim. Mene significa contar. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. 26. Tekel significa pesar. Pesado foste na balança e achado em falta. 27. Peres de Ufarsim significa dividir. Ver Gênesis 10, 25, onde Peleg significa Peres. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. 28. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. 30. Poucos relatos na Bíblia são tão trágicos como este. Pensa-se que Daniel, sabendo que aquela era a última noite do rei, por isso recusou os seus presentes. Mas nós não pensamos assim. Havia outros motivos para a recusa. Quando Belsazar deu o banquete, já as forças coligadas de Dário, o Medo e Ciro, o persa, cercavam Babilônia. Mas a cidade estava garantida com as suas muralhas em redor, e por cima das muralhas, nos torreões, estavam as sentinelas, vigiando. Era, pois, de presumir que não havia perigo. Nós, porém, pensamos que havia perigo, pois o inimigo conta com elementos que nós ignoramos, e este foi o caso. A história conta que Ciro mandou os seus sapadores desviar o curso do rio Eufrates, que corria pelo centro da cidade, e entrou a pé enxuto na cidade com as suas tropas, e parece que ainda se estava no salão das festas, comentando o fato estranho da escrita na parede, quando Belsazar e outros muitos foram mortos. O nosso texto diz que Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, tomou o governo. 31. Não tem sido pequena a contenda a respeito deste verso, porquanto alguns comentadores afirmam que Dário jamais governou Babilônia. A interpretação que se tem dado é que Ciro continuou à frente de suas forças, dominando o resto do império, ou pretendendo ir mais além, até a Índia, como desejou Alexandre mais tarde, entregando o governo da cidade a Dário. De qualquer modo, para nós, Dário era o governador, rei de Babilônia. Daniel não se enganou nem confundiu as funções dos dois reinantes. Dário viveu pouco, e o reino realmente passou a ser de Ciro. E foi ele quem proclamou a redenção dos hebreus do seu cativeiro. Isto em 538 a.C. É bom refrescar a memória mais uma vez com as datas. O exílio começou em 597 a.C., sendo Nabucodonosor, o rei, o grande construtor da cidade. Por sua morte veio Evil-Merodach, que governou apenas por 2 anos, sendo sucedido por Neriglissar até 555 a.C. Foi então que subiu ao trono de Babilônia, e depois Ciro, em 538.
dando liberdade a todos os cativos que não eram apenas os judeus, mas todos os povos daquela grande área, compreendida da Pérsia à Macedônia. Os livros de Esdras e Neemias e Ester devem ser lidos em conexão com esta história, porque nos relatam os acontecimentos depois da morte de Ciro, dado atualmente como o fundador da Pérsia, que compreende apenas uma parte do que foi Babilônia. Durante estes 59 anos ou 60 que seja, a vida dos judeus se transformou. O cativeiro, é certo, terminou com a subida de Ciro ao poder, mas muitos dos judeus estavam bem estabelecidos em Babilônia e suas províncias, e lá ficaram. Suas casas bancárias tinham correspondência com o Egito, onde havia uma grande colônia, fundada com os fugitivos da Palestina, quando levaram Jeremias. Lá fundaram a cidade de Elefantina e construíram um templo, que rivalizava com o de Jerusalém. Estes muitos não voltaram à Palestina, vindo agora apenas uma leva com Zorobabel, para fundarem o templo. Depois veio outra, com Esdras, e a última com Neemias. Assim se completaram os 70 anos preditos por Jeremias. O livro do autor sobre Esdras, Neemias e Ester esclarece muitos pontos que não podem ser dados aqui, por estarem fora do estudo em apreço. Parece-nos que ainda não terminou aqui a atividade de Daniel. Depois do reinado de Ciro, ele ainda vivia. Não sabemos quando terminou o capítulo 12 deste seu grande livro, mas a promessa foi que ele iria em paz, e no final se levantaria para receber a sua herança. 12:13.